pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal da Gi. Hoje é o dia do quadro Você Está Convidado. Bem, hoje tem uma convidada muito especial, a professora, psicopedagoga e fisioterapeuta Magda Fernandes, com ótimas dicas para vocês. Vamos assistir. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem, dentro das possibilidades. A gente sabe que está todo mundo vivendo um momento muito difícil de distanciamento social, todo mundo muito saudoso dos seus alunos, das suas colegas de trabalho, das suas salas de aula, do trabalho colaborativo, da construção coletiva, mas eu sigo aqui com a certeza de que dias melhores virão e a gente vai estar retomando toda essa realidade de construção coletiva que é importante para marcar o papel do professor na sociedade. Durante esse tempo de distanciamento social, a gente também tem que ver o lado positivo, né? Eu tive a oportunidade de estar participando do canal da Gi. Achei assim uma iniciativa inovadora, muito bacana e pertinente nesse momento, porque passou a ser um canal de interlocução, de aproximação em tempos de distanciamento social. E hoje eu estou aqui como convidada da professora Gisele. Aceitei o convite com muito carinho, pensando nessa possibilidade de contar para vocês um pouco da história de como eu conheci a Gisele, da minha prática profissional, deixando algumas orientações de como a gente pode lidar com um aluno com transtorno do espectro do autismo em tempos de distanciamento social, na hora de fazer as atividades pedagógicas que são promovidas e postadas pela escola. Eu sou Magda Fernandes de Carvalho, professora da Rede Municipal de São João de Meriti, atuo na Escola Marisa como professora colaboradora da implementação da habilidade motora, por ter uma formação também em fisioterapia. E nesse mesmo município tive a oportunidade de participar de uma formação continuada, um projeto bem interessante chamado Prosa. Para que esse projeto acontecesse, a equipe se reunia nas salas da prefeitura, do prédio da prefeitura. E essas salas eram limitadas ou demarcadas pelos móveis, pelas cadeiras, pelas mesas. Uma coisa bem positiva, porque a gente podia fazer um trabalho colaborativo, tendo acesso à informação de pessoas que trabalhavam em outros setores que não aquele que a gente pertencia. E é nesse contexto que eu conheci a professora Gisele. A professora Gisele ficava lá no cantinho, que era destinado para o setor dela, fazendo o seu trabalho, sempre muito curiosa, sempre com a antena ligada, querendo saber o que estava acontecendo em cada um dos setores, quais os projetos que iam ser lançados, quais as atividades que estavam transcorrendo naquele momento, sempre muito solícita quando a gente perguntava opinião, sugestões. E alguns anos depois, para minha surpresa, a Gisele foi ser orientadora pedagógica da Escola Marisa, Escola Municipal Professora Marisa Azevedo Catarino, onde eu atuo hoje. Foi ser coordenadora pedagógica do turno da tarde, uma oportunidade que eu tive de conhecer a Gisele mais perto, né? Me aproximei mais dessa realidade da Gisele, porque o nosso contato é direto, que as questões são muitas, de como lidar com qualquer tipo de aluno, de uma forma especial, aluno que tem o transtorno do espectro do autismo. E o que marca a Gisele para mim, nessa postura de orientadora pedagógica, é que ela consegue compreender as suas limitações enquanto professor, consegue entender as suas possibilidades e acredita no seu trabalho, acredita no projeto inovador, talvez porque ela também trabalha assim, dentro da sala de aula. É uma professora que ainda atua, né, como professora da educação básica, e que tem também essa função de orientadora pedagógica. Então, acho que essa marca fica gritante na Gisele, além do jeito dela solícito de ser, de estar aberta para o diálogo, né? E nessa aproximação no trabalho da Escola Marisa, eu pude perceber que essas qualidades, elas davam para a gente assim, um motivo a mais para você investir, apostar no seu trabalho, trazer coisas novas com o apoio dessa orientação pedagógica. A gente realmente conseguiu construir um trabalho em equipe que permanece até hoje. E hoje eu trago para vocês algumas orientações. Como eu trabalho com pessoas que têm transtorno do espectro do autismo, a gente vai fazer algumas alterações no comportamento que a gente deveria orientar para qualquer tipo de aluno. Então, como a gente está vivendo uma coisa muito nova, nova para a gente, professor, nova para os diretores, nova para os responsáveis, nova para os alunos, a gente precisa criar estratégias que estejam baseadas, inclusive,
no ponto de interesse e nas características de cada aluno que a gente tem. Então, o que eu sugiro de uma forma mais ampla para vocês? Todo mundo sabe que nessa condição de distanciamento social, a escola está invadindo a nossa casa, né? A gente tem que preparar um cantinho de estudo. Não precisa ser necessariamente um cômodo da casa. Um cantinho. Aquele cantinho ele tem que ficar marcado por uma mesa, o computador, o tablet ou o celular que o aluno vai usar. Se for um celular, um tablet, que ele tem uma base para poder dar uma certa tranquilidade para que ele possa assistir às aulas, perceber a sequência didática e realizar as atividades com clareza. É preciso também organizar o tempo. Né? A gente sabe que a pessoa que tem o transtorno do espectro do autismo, ela trabalha muito bem com rotina. Só que a rotina ela é boa para qualquer tipo de aluno, qualquer tipo de pessoa. E a rotina não é fixa. Então, se a gente tentar promover uma rotina parecida com a rotina que o aluno tinha, isso já facilita bastante. A rotina ela é feita para você guiar a sua ansiedade em relação ao passo a passo de tudo aquilo que vai acontecer. E ela tem que ser modificada a cada etapa que você vence do desenvolvimento. Se você já trabalhou aquela questão já foi resolvida, você introduz uma outra atividade naquela rotina. É necessário que a rotina seja semelhante, mas que tenha esse caráter inovador porque está dentro da casa. O horário também é importante, a negociação é importante. Conversar com esse aluno e negociar com ele. Nós vamos fazer tais atividades no tal horário, mais tantas atividades no outro horário. Manter a rotina do lanche para marcar as atividades antes do lanche, depois do lanche, e aí finaliza a atividade em si. A gente também precisa considerar que todo mundo gosta de dar uma voltinha durante o período da aula, pede para ir ao banheiro, pede para fazer qualquer outra coisa. Isso também vai acontecer no momento que está fazendo a atividade em casa. Então, não é necessário que o aluno fique sentado de prontidão o tempo todo. Ele pode dispersar, ele pode voltar, você convoca ele para retornar para a atividade, para que não haja nenhum estresse emocional, para que não haja desestabilização do comportamento, né? Mas você conduz aquela atividade conforme a realidade do aluno. É um momento muito novo, a gente tem que respeitar também as limitações desse aluno que não consegue, às vezes, compreender a situação que a gente está vivendo. Uma coisa bem interessante para a gente estar pontuando é colocar também um uniforme como referência. Nesse cantinho de estudo, você pode colocar o uniforme da escola, marcando, né? Eu estudo nessa escola, mas temporariamente eu não estou indo nessa escola. Se a criança, o jovem, adolescente, tiver já uma marca de rotina com esse uniforme e tem aquela compulsão de pôr o uniforme e sai direto para a escola, essa estratégia não funciona. Você precisa primeiro trabalhar essa questão do uniforme para depois introduzir o uniforme no cantinho. Na verdade, tudo isso só acontece se você estiver dando as orientações verbais, conversando com esse aluno que tem o transtorno, entendendo ele com a capacidade de aprender, um aluno com aprendiz, né? E, sobretudo, entendendo ele como pessoa, que ele está te ouvindo e precisa das orientações desse momento que está se passando. Então, você deve contar a verdade para ele. Estamos vivendo um momento difícil, nesse momento as escolas estão fechadas, você pode reforçar mostrando a foto, ó, a escola está fechada, os profissionais estão em casa, cada um está fazendo o seu papel. Mostrar fotos de alunos fazendo as atividades remotas, também é uma coisa bem legal, que marca bastante, mas tem que conversar. Não precisa necessariamente estar falando da pandemia, da doença em si. A gente sabe que tem pessoas que têm o transtorno do espectro do autismo e tem uma preocupação excessiva, e isso pode ser até prejudicial. Então, não cabe falar sobre a pandemia em si, sim sobre os cuidados que nós devemos ter, porque é uma realidade que a gente está vivendo e o aluno não pode ficar por fora dessa realidade, né? Além disso, uma coisa que também é bastante interessante, eu vi um exemplo de uma colega, que é professora de alunos universitários, e ela colocou no computador, a página é o ambiente da sala de aula. Aí eu fiquei pensando, né, se chama Monique Vital, é uma professora, amiga minha de infância lá da Penha, e essa sugestão me parece bastante acolhedora, bastante afetiva, quanto à acessibilidade para uma pessoa que trabalha no nível universitário, né? Mas pode ser uma estratégia que a gente também pode usar dependendo do nível de desenvolvimento do aluno, né? Especialmente quem trabalha com a educação de jovens e adultos. E uma coisa de fundamental importância é a gente tentar uma aproximação no sentido de não deixar o responsável tão sobrecarregado. Conversar com esse responsável, orientar esse responsável
que há uma exigência da escola, sim, há um padrão que a gente obedece, um número de atividades, mas tudo tem que ser visto com muita cautela. Tudo pode ser realizado dentro do contexto que você possa argumentar. Dependendo do seu discurso argumentativo, a atividade vai se efetivar. O importante é que a gente mantenha a aproximação da escola, da família, né? A gente não quer aqui que o pai seja o professor, ele vai ser um interlocutor desse momento de aprendizagem à distância que a gente está iniciando, e o professor vai continuar mantendo seu papel. E, nesse sentido, eu aconselho que vocês usem uma estratégia que a gente tem usado bastante na Escola Marisa, tem tido um resultado bem significativo, que é a interação através de áudio, de telefonemas e de videochamadas. As videochamadas são mais importantes ainda, porque na videochamada você tem a oportunidade de olhar para o seu aluno e falar com todas as formas de comunicação. Usar linguagem verbal, linguagem gestual, o aluno te olha, te identifica, lembra de você, sabe que existe um professor que está cuidando, está elaborando atividades, está pensando nele. Essa estratégia tem sido muito funcional, especialmente no caso de alunos que têm um nível de comportamento mais complexo. E especialmente as orientações que são dadas ao responsável também de como ele pode lidar com essa situação. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil, onde impera a solidariedade. E eu acho que todo mundo tem que ter a humildade de pedir ajuda quando não está dando conta daquele processo. É importante, sim, manter essa aproximação, é importante ter uma qualidade na aprendizagem, mas a gente não pode passar por cima das questões emocionais que cada um de nós está vivendo nesse momento. Então, eu deixo aqui o meu recado de que pais, mães, irmãos e os próprios alunos com transtorno do espectro do autismo ou outros que têm um nível de compreensão possam estar dialogando com seus professores, com seus terapeutas, pedindo essas orientações. Então, é com muita alegria que eu encerro aqui a minha fala, deixando um abraço carinhoso para a Gisele, um beijo no seu coração. A iniciativa foi brilhante e espero que a gente possa estar em outro momento falando sobre um outro assunto. Um beijo grande, coraçãozinhos para você.